Boa noite a todos. Tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Cristo apóstolo Mateus, capítulo 9, versículo 1 a seguir. Eu tenho uma palavra de Deus para você, uma palavra que vai te edificar, te exortar e te libertar. Mateus capítulo 9, versículo 1 a seguir. O paralítico de Cafarnaum. E entrando no barco, passou para outra banda, e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os seus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer: Perdoados estão os seus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: Levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. Levantando-se, foi para sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Amém? Nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, nós conhecemos a história deste paralítico de Cafarnaum. Sabemos que a história do paralítico de Cafarnaum não foi o único milagre que Jesus fez. Ele fez muitos milagres. Sabemos que a Bíblia vai nos relatar nos evangelhos os milagres de Jesus. Marcos, Mateus, Lucas e João. Esses evangelhos marcam os milagres de Jesus quando Jesus estava aqui na terra, num corpo igual ao meu, você é um corpo humano. Então sabemos que o povo ia a Jesus para adorar a Jesus. O povo ia para ser curado das suas enfermidades, das suas dores, das suas angústias. Jesus, ele vai nos falar no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus, ele atraía multidões. Jesus, ele pregava com autoridade, com unção, com ousadia. Jesus, ele não pregava como os escribas e nem como os fariseus. E um homem que a qual era paralítico, ele achou 4 amigos de verdade. Eu quero te falar para você nessa noite, meus irmãos. Você vai achar amigos de verdade para pregar a palavra para você, uma palavra minha. Você vai achar amigos de verdade para levar você para um culto. Ou se você precisa de uma cesta, ou se você precisa de alguém para arrumar um emprego, este é seu amigo de verdade. E esses 4 homens que levaram aquele paralítico na maca, numa cama, eles eram amigos daquele homem de verdade. E Jesus, ele ficou encabulou muito com a fé daqueles 4 homens. Jesus viu a tamanha fé daqueles 4 homens, porque aquele paralítico, ele não podia ir até o encontro de Jesus por causa da multidão. Tinha pessoas na porta da casa de Jesus, era na casa de Jesus. Tinha pessoas dentro da casa de Jesus. Então, para ir até Jesus era praticamente impossível. E eles, com fé, disseram: nós vamos levar você até o mestre. E você vai ser curado deste mal, você vai ser curado dessa paralisia, você vai andar. E levaram aquele paralítico até o médico, até Jesus, que é o médico dos médicos. E levaram aquele paralítico até Jesus, e Jesus fala para aquele paralítico: traz ele aqui, fala para aqueles homens, traz ele aqui. E ele fala para aquele paralítico: perdoados estão os teus pecados.
E os escribas e os fariseus arrazoaram em seus corações, dizendo, os escribas, quem é este que perdoa pecados? Eu quero te falar uma coisa para você nessa noite. Este que perdoa pecado, este é o Jesus Cristo de Nazaré. Este ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Emanuel. Ele é o Cristo, que é o Messias, que é o Cristo. É o mesmo que está lá no Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sabemos que Jesus ele fez todas essas coisas. Ele estava no princípio com Deus, ele sempre existiu. E os escribas arrazoaram, quem é este que perdoa pecados? E Jesus sabe, qual é mais fácil dizer, perdoados estão os seus pecados, ou dizer, levanta-te dessa cama e anda? Meu irmão, eu quero te falar uma coisa para você nessa noite. É mais fácil você perdoar o seu próximo do que um paralítico andar. Perdoa o seu próximo, perdoa o seu vizinho, perdoa o seu irmão, perdoa a sua irmã, não guarde mágoa. A Bíblia não sabe que Jesus fala, Pedro fala, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu próximo? 7 vezes. E Jesus fala, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E no capítulo 22 de Mateus, Jesus ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e nosso próximo como a ti mesmo. Jesus estava dando um exemplo de lição naqueles religiosos que eles tinham que perdoar o próximo, cheio de sepulcro caiado. Sabemos que os escribas e os fariseus só honravam Jesus com os lábios, mas por dentro era sepulcro caiado. E Jesus fala para aqueles paralíticos, perdoados estão os seus pecados, levanta-te e anda. E ele tomou a sua cama e saiu glorificando a Deus. E todos que estavam ali davam glórias e louvores a Deus, porque eles acreditaram que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, e Ele é a vida. E esse Jesus que é a qual orou para aquele paralítico foi curado, eu quero te oferecer Ele. Esse Jesus ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida, e ninguém me Pai a não ser por Ele. Esse Jesus que fez milagres ali naquela época é o mesmo que faz milagres nos dias de hoje. Hoje está do nosso lado o Espírito Santo, que é o mesmo Jesus que Jesus fala, eis que não vos deixarei órfãos, irei para o Pai, mas mandarei outro Consolador para que esteja com vós até a consumações dos séculos. O Espírito Santo, ele intercede por você quando você peca contra Deus, quando Deus fala para você amar o próximo, e ele intercede por você e fala que não é certo. Você tem que amar o próximo. E esse é o papel do Espírito Santo. Ele intercede para você, alertando que você deve amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Vamos amar o nosso próximo. A Bíblia nos fala em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, de nada me adiantaria, seria como o metal que soa e o sino que tinha. Você que tem amor no seu próximo, você vai lá nas bocas, você prega para aquelas pessoas, você vai lá nos hospitais, você que tem o dom, você prega, você vai lá para o presídio, você prega a palavra dentro dos ônibus, dos terminais, dos aeroportos, das estações de trem. Você que ama o seu próximo, você prega a mensagem para ele, porque do mesmo jeito que você deseja a salvação para você, você tem que desejar a salvação do seu próximo. E Jesus disse ao paralítico, perdoados estão os seus pecados, levanta-te e anda. E Jesus quer fazer que você anda para servir Ele, para você andar em direção a Ele, aceitando Ele como o caminho, a verdade e a vida. Em nome do Senhor.